Estamos de volta com Frente a Frente. Nossa conversa hoje é com o cientista social Cícero Albuquerque, professor da Universidade Federal de Alagoas. E o nosso assunto, as delações que abalaram o governo Temer e que estamos a um passo, não é, de termos aí a renúncia do presidente, embora ele não coloque isso de imediato. Mas o que nós discutíamos antes aqui, professor Cícero Albuquerque, é justamente sobre a legitimidade na condução desse processo que o senhor colocou muito bem, que está pautada para a população. E diante da falta dessa mobilização, o que o senhor entende estar acontecendo no momento? Qual é o impacto? O grande problema nosso é desesperança e falta de confiança em quem governa. Grande parte do povo brasileiro, infelizmente, está se habituando a conviver com essa realidade, que é a realidade assim, em quem confiar. Isso é positivo, porque aí as pessoas ficam mais adultas e mais maduras e mais espertas, não são mais vulneráveis talvez como fossem antes, mas também é muito negativo porque imobiliza. A parte do povo brasileiro que tem se mobilizado é a parte organizada do povo brasileiro, os movimentos sociais, o movimento sindical. As massas ditas dessa forma não emergiram ainda, não vieram à tona. Mas, ora, isso não significa que essas massas não estejam acompanhando e não estejam também reclamando mudanças, porque o grande resultado dessas coisas todas é a perda de qualidade de saúde, a perda de qualidade de educação, a perda de emprego. Nós temos um impacto da política muito forte na economia. E esse impacto, quem mais sente, não são os do meio, nem são os de cima, são os de baixo. Os 14 milhões aproximadamente de desempregados que a gente tem no Brasil sabem que a crise política agravou a crise econômica e o desemprego. E esperam por uma solução política também como parte dessa solução para a questão econômica. A questão específica da delação que diz respeito ao senador Aécio Neves, ela é tão complexa, não é, e tão grave quanto a do presidente. Mas tem ali um trecho que me chamou a atenção, no que foi gravado, de áudio que ainda não foi apresentado, né, que está para ser apresentado, quando se fala que dê àquela pessoa que a gente mata antes de delatar. Isso é muito grave, não é? E não parece ter sido uma forma figurada de falar, né? Parece que ter sido uma forma mais... Nós estamos assustados porque o Aécio fez na campanha passada o papel do mocinho, do bom moço, do príncipe. Tá? E isso mobilizou uma parte do povo brasileiro que espera, infelizmente as pessoas esperam, o mocinho, o bom moço, o príncipe. A política não é esse conto de fadas, a política é feita, repito, volto a Maquiavel, por pessoas de carne e osso e de sentimentos humanos. Agora, nós esperamos das nossas lideranças, e temos que esperar mesmo, um padrão de conduta diferente. Essa história lembra um jogador de futebol que demonstrou para o juiz que a falta não tinha existido e que assumiu o ato, e que o treinador, uma figura emblemática como o Rogério Ceni, censurou, e que o outro jogador usou uma expressão assim, entre a mãe dele chorar e a minha, eu prefiro que a mãe dele chore. Ora, essa linguagem de bandido, porque é de bandido da escala mais elementar, tá, não cabe, não deveria caber nem no mundo do futebol e muito menos no mundo da política. A política, Gorete, ela tem uma coisa muito curiosa, às vezes o sujeito comum não entende. Mas eu vou fazer uma analogia para que as pessoas possam entender um pouco mais. A política é como uma luta de boxe. A luta de boxe, as duas pessoas estão lá se agredindo, faz parte do jogo, mas quando acaba a luta, as pessoas se confraternizam muitas vezes. A política não pode ser, com diferenças políticas e ideológicas as mais profundas, da extrema esquerda à extrema direita, confundida com o crime. A polícia e o crime não combinam. A política e o crime não combinam, a justiça e o crime não combinam. Quando nós temos um governante que mata e manda matar, tá certo? E que comete esse tipo de evento, nós precisamos imediatamente tirá-lo da cena, tá? Para a saúde da sociedade, porque as pessoas precisam olhar para os seus representantes com respeito.
com diferença de opinião, pode ser, mas com respeito, com zelo. E as pessoas precisam saber que aquela pessoa que está no comando tem isso, porque imagina, você vai num coletivo e você sabe que o motorista é um marginal, você não está seguro. Você espera que aquela pessoa seja uma pessoa de boa índole, de boa saúde, de bons comportamentos. Ora, o comando de um país, aí a gente precisa entender isso, nós não podemos continuar tolerando que qualquer um, que pessoas com esse nível de linguagem e de qualificação possam governar. O que o senhor avalia no fato de a delação, a denúncia e a delação ter sido feita ao juiz Sérgio Moro e sim ao Procurador-Geral da República? Eu considero, assim, pode ter sido uma iniciativa dos delatores, e isso pode ser uma prevenção deles, mas pode também ser a expressão de uma desqualificação do juiz Moro. O juiz Moro parece que não recebeu o crédito para receber a denúncia. Ora, até recentemente... Isso com base no que se reclamava, de que nos depoimentos muitas vezes falava sobre essa vertente de Aécio, de Temer mesmo, e não era considerado? Sim, primeiro o juiz Moro conduziu o processo até agora para um lado, né? Segundo, o juiz Moro aparece em fotografias, em eventos sociais, rindo e confraternizando com as pessoas que estão citadas aí hoje. Ora, para um magistrado, aquela convivência não é sadia, não é saudável e não é credenciadora. Tá? Quando você recebe uma foto do juiz Moro com o senador Aécio Neves, rindo como se fossem amigos, como sendo amigos. Como diria César. A mulher de César não pode ser só honesta, ela tem que parecer honesta também. Exatamente. Não é verdade? O juiz Moro não pode ser honesto, ele tem que parecer honesto. Ele não pode ser apenas isento nos seus atos, ele tem que aparecer publicamente como isento. Assim, penso que ele foi descredenciado. Repito uma coisa que eu te disse aqui recentemente. Penso que isso é ruim, porque a justiça não pode ser descredenciada. Quem é membro do judiciário sabe exatamente do que a gente está falando. Qualquer aparência pública compromete o conteúdo das ações. Tem que ser um mínimo discreto. Tem que ter uma e a discrição não é algo mais a se observar no âmbito da justiça no país. Né? Os holofotes para membros do judiciário, para membros do Ministério Público, para membros da Polícia Federal, tem feito muito mal. Tá? Assim, a vaidade humana ela tem que ser muito corrigida, né? Ela tem que ser corrigida o tempo todo, a gente não pode descambar para certas coisas, e penso que eles não perceberam isso. Tá? Assim, fazer um evento público e aparecer publicamente ao lado de pessoas que você já sabe que estão no âmbito da sua investigação é se descredenciar. Isso faz mal à justiça, isso faz mal à democracia. O senhor falou na repercussão dessa crise maior política na economia do país. O dólar já aumentou, a gente já vê as bolsas mostrando que as empresas nacionais que estão na bolsa internacional já mostram queda, e isso é preocupante porque a economia ela não pode ficar tanto tempo numa condição de estagnação, senão a recessão vem e é algo muito mais difícil para se contornar. E nesse caso, quais são as condições que o senhor vê no momento para que a economia não seja tão ferida o quanto já foi por meio da crise política do país? Veja, eu penso que a primeira coisa a dizer é o seguinte: eu não sou de opinião e sei que tem alguns meios de comunicação construindo isso. Infelizmente a gente vive num momento no Brasil que quem constrói certas saídas são os meios de comunicação, alguns meios de comunicação. Eu sou de opinião de que o presidente Temer tem que ser afastado e com ele todo o seu governo. Eu não tenho a mesma opinião que alguns têm de que tem que afastar o presidente, mas preservar a equipe econômica. Não, eu não vejo dessa forma. Eu penso que o problema é generalizado. É generalizado. A equipe econômica e o presidente Temer não têm cumprido o papel que eu penso. Essa é a minha opinião, posso até estar errado. Nesse momento é importante demais eleger um novo presidente. Esse novo presidente ser eleito em cima de um programa de governo, porque a gente não pode votar em pessoas apenas, a gente tem que votar em programas, que os programas sejam discutidos e a gente precisa dar um tempo mínimo para isso, mas é dizer assim, é preciso
que recomece. Nós vamos perder um semestre, um ano inteiro. Né? Mas era. Se for preciso isso, que seja. Agora, nós precisamos ter a atitude que nesse momento precisa ter. Quer dizer assim, basta, vamos começar de novo. O que é interessante é que, por exemplo, essa equipe econômica do governo sempre colocou, né, que as reformas, elas são determinantes para a retomada do desenvolvimento econômico do país. E aí a gente observa, não é, que nessa reforma da Previdência, por acaso, não é, os militares, o Congresso, o Judiciário não estão dentro da reforma. Se ela fosse realmente boa, não estaria todo mundo? Mas assim, é muito, muito triste a gente dizer assim, os grupos de privilégios, porque há grupos de privilégios, tá certo? Se organizaram e teimassou, se impuseram. Tá? Eu sou professor, eu sei que a aposentadoria para professor continuou com o tempo mínimo, com o tempo menor, melhor dizendo. Ora, mas os aposentados, desculpem, os rurais também ficaram assim. Mas, ora, nós estamos falando de duas categorias diante de tantas outras. Não é possível mais você pensar que pode tratar esse país dizendo assim, tem um grupo de privilégio aqui, e o resto do povo está... Não, eu sou da opinião de que tem que fazer reforma? Tem. Qual é a reforma que tem que fazer? Vamos discutir. Tem uma CPI aí da Previdência começando. Vamos aprofundar a CPI da Previdência. Antes da reforma. Exatamente. E no percurso da CPI da Previdência, a gente vai discutindo o que tem que ser feito. O que é necessário. Claro, com transparência. Porque, Gorete, se a gente chegar à situação, à realidade, de dizer assim, ora, a maior parte do povo brasileiro compreendeu que tem que mudar, para o futuro, nós vamos assumir isso coletivamente. O que não é permitido é que um grupo de tecnocratas, tá certo, que estão muito mais comprometidos com os planos de previdência privada do que com o povo, tá certo, determinem como vai ser a vida da nossa população e a vida de todos nós no futuro. Tá, o povo brasileiro tem que assumir um pouco mais isso, tem que participar um pouco mais e tem que assumir isso não apenas no período eleitoral. Porque, olha, participação política não é resumida, não pode ser resumida a período eleitoral. A atenção, a curiosidade, a cobrança ao parlamentar que você elegeu, tá? Eu já vi parlamentar nos últimos dias dando satisfação de atos que fizeram recentemente, tentando mostrar que não agiram como agiram. Ora, é importante que a gente esteja atento, porque você elege um parlamentar, esperando dele uma coisa, ele vai lá e vota contra você. Aí você não acompanha, na próxima eleição você elege ele de novo, ele vai fazer isso novamente. Portanto, atenção, a reforma da Previdência vai parar, porque não há ambiente político mais. Como a trabalhista também. Como a trabalhista também. Tá? Agora, é importante que a gente discuta no futuro o que tem que ser reformado. Não pode dizer assim, não reforma nada, tá? Não reforma nada, nem reforma tudo. Essa não é a posição, mas com transparência e com abertura para a maioria do povo participar. Não há condição, o Congresso está esvaziado, as comissões não estão trabalhando, mas, contrariamente a essa realidade, o então presidente Temer disse que vai manter a pauta, a agenda, vai manter as aparências, né? Como a gente pode entender esse movimento a realidade não de ignorar a realidade? A realidade não corresponde à nossa vontade, nem minha, nem sua individualmente, nem corresponde à vontade do presidente Temer. Por mais que ele ache que tenha força, e ele sabe que hoje está cada vez mais fraco, já não tinha muita força do ponto de vista de prestígio social, mas tinha força parlamentar, mas o fato é dizer o seguinte, a aparência não se sustenta. A pressão que a economia vai fazer, porque infelizmente, Gorete, o que a gente tem que dizer é o seguinte, a economia tem determinada política. A política não determina a economia, são as relações econômicas que determinam a forma como a gente se organiza política, juridicamente. Mas a repercussão internacional sobre o que a gente está vivendo é danoso para o país. Né? Mas a gente tem um privilégio, porque a gente tem um Temer enquanto os Estados Unidos têm um Trump. Aí, assim, essas comparações são horrorosas, mas são as comparações que muitas vezes a gente pode fazer. Se a maior economia do mundo se deu ao luxo de escolher um sujeito como o Trump, por que a gente não pode ter um Temer? A gente não vai continuar tendo um Temer, porque o Temer faz mal e o Temer não tem legitimidade nenhuma. Tá? E porque o Brasil é um país talvez mais maduro politicamente do que os Estados Unidos nesse aspecto. E nós chegamos ao fundo do poço. Imagina agora, tu que é um presidente da República conspirando contra o povo. Efetivamente é isso. Quando ele diz assim, mantenha o silêncio do Cunha, não dá para você aceitar isso como regra.
Compreende? Assim, é o mínimo que um presidente pode ter é um pouco de zelo pela sua própria imagem. A nota que foi emitida pelo Palácio do Não Planalto diz nada. não diz nada, sai do nada para lugar algum. Mas também não há o que dizer diante de uma realidade como essa. Mas me chamou a atenção a expectativa do Palácio de ter conhecimento da Procuradoria sobre o teor do que foi gravado para então fazer um pronunciamento à nação. Como a gente pode assistir a uma situação dessa? Um privilégio desse. Porque a diferença desse momento com aquele momento anterior de delação é que a delação você diz o que quer. Né? Eu posso dizer o que quiser sobre você para me safar. Agora não, o sujeito chega lá com as gravações e entrega e diz aqui, a prova. Aqui está a prova. Não é uma delação comum, não é uma delação qualquer, é uma delação com provas, com áudio. Assim, não há como você justificar. Essa voz é sua? Você está dizendo isso? Estou. E agora? Compreende? Pois é, porque até então as delações estão servindo como um habeas corpus, um alvará de soltura, Sim. muitas vezes, para quem está envolvido na questão da corrupção. Eu vi pessoas delatando esses dias e rindo. A pessoa falava do crime que tinha cometido, rindo. Ora, mas como é que alguém fala de um crime que cometeu rindo? É a garantia da impunidade. Eu vou dizer tudo o que eu sei e vou dizer da forma que eu achar melhor, porque nada vai acontecer. Eu confesso que cometi um crime e eu sou premiado porque confessei. Tem uma inversão de valores muito grave nisso. Mas o cara podia fazer silêncio, podia guardar segredo, podia proteger outros envolvidos. Tá certo, tá errado. A essa altura, Eduardo Cunha, pode-se esperar uma delação também dele? Eu penso que ele não tem saída. A gente nunca, essa história, Gorete, sinceramente, tem um dado dele, qualquer observador, o mais atento que puder, e eu tenho ficado atento nesse momento, mas confesso que não esperava que nada disso viesse à tona, qualquer observador sente que não está tudo esclarecido, que tem um submundo aí, que a gente suspeita, mas não consegue chegar perto. Agora, uma coisa é certa, o silêncio do Cunha é um silêncio que devia ter um mistério muito claro, muito grave, e agora está claro qual é o mistério. Tá, assim, R$500 mil por semana, R$2 milhões por mês, de uma empresa para guardar silêncio, qualquer pessoa que esteja nos ouvindo vai dizer assim, nos vendo, vai dizer assim, de fato um silêncio muito grave. Que envolve o presidente da República. Envolve muito mais. Envolve muito mais. Envolve membros de outros poderes. De outros poderes. Já caiu um membro de um outro poder nessa história. Mas, assim, é uma coisa assim que alguém diz assim, quanto mais mexe, mais fede, mas é fato. Nós estamos vivendo um momento e eu sou esperançoso de que nós possamos sair no final dessa história. Não sei quando, porque cada dia vem um fato novo. Sair no final dessa história, lá na frente, dizer assim, nós saímos mais maduros, nós saímos melhores, nós saímos mais atentos ao processo social que a gente está vivendo. Eu não tenho dúvidas, o Cunha tem muito a dizer e se ele disser, muita coisa vai acontecer. Pois bem, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já estaremos de volta.